FNC 2. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Tiago Lopes de Faria. Meus amigos do Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo o apito final a qualquer momento. Acabou a era Cristiano Ronaldo. Portugal cai nos acréscimos para a Espanha, a desolação de um dos maiores jogadores da sua geração, que não será campeão do mundo. Gramado do lado português com ele. Iago Correia. Desolado Gajo, é isso, Correia, tudo bem? Tudo ótimo, TLF, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Futebol na Canela 2 e parceiras. Acabou a era Cristiano Ronaldo, todos os detalhes, todas as câmeras, todos os holofotes agora com ele. E a decepção do camisa 7 português, que ficou devendo nessa Copa do Mundo, muito chateado. Os jogadores espanhóis vêm tomando a atitude de vir falar com ele, começou a vagar pelo campo sem muito rumo, olhando para baixo. Está desolado definitivamente aí o capitão português. Então essa atitude de cumprimentar o adversário veio da parte dos jogadores espanhóis. O Cristiano Ronaldo está bem chateado, obviamente, assim como todos os jogadores portugueses, mas fica aí o detalhe para o camisa 7, que já anunciou que não jogará mais uma Copa do Mundo, mesmo a próxima Copa do Mundo tendo como uma das sedes Portugal. Pode ser que a coisa mude conforme o tempo passe, se ele se sentir bem, mas a decisão final, por enquanto, dito pelo próprio jogador, é que essa será a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. Então fica aí esse momento decepcionante do camisa 7, de todos os seus torcedores que acompanharam uma era de vitórias e conquistas, mas acabou que a seleção portuguesa não conseguiu empatar o jogo aqui, nem vencer, e acabou eliminada da Copa do Mundo de 2026. Cai nas oitavas de final para a seleção espanhola. A festa espanhola com ele. Rafa, me parece uma festa com respeito a Cristiano Ronaldo, né? Boa tarde. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ligados no apito final e também na Rádio Futebol na Canela e também das nossas parceiras. E tendo aí a comemoração espanhola com o gol de Merino no final do jogo e com respeito a Cristiano Ronaldo, na despedida dele em Copas do Mundo. A seleção espanhola segue em frente em busca do bicampeonato mundial e com o gol aí do Merino aos 45 do segundo tempo, né? Que a seleção espanhola, que teve oportunidades, não jogou bem na segunda etapa, teve algumas oportunidades de gol, mas com um detalhe conseguiu essa vitória, conseguindo essa qualificação e tendo aí os aplausos dos espanhóis aos jogadores da equipe classificada. E nesse momento aí os aplausos a Cristiano Ronaldo, da torcida portuguesa, para todos os olhares voltados ao Cristiano Ronaldo nesse momento, que está aí se despedindo em Copas do Mundo com a camisa da sua seleção, do seu país, a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo, os maiores craques do futebol mundial, se despedindo em Copas. E a festa dos espanhóis, da Espanha, com gol de Menino, classificando a sua seleção às quartas de finais da Copa do Mundo, LF. Ele ficou ali isolado um tempo, sendo cumprimentado por companheiros, jogadores da seleção espanhola, e agora cai as lágrimas. Ele foi ao seu povo, onde estava o torcedor português, e é recebido com aplausos do lado de fora, mas com os olhos marejados. É o fim para as seleções de uma era espetacular de alguém que, se não foi campeão do mundo, problema da Copa do Mundo. Thiago Caetano. Thiago Caetano. Ninguém, em momento algum, questionou que o Cristiano deveria estar na Copa, porque ele se cuida, ele joga, se não em alto nível, ele é profissional ainda. Mas, visivelmente, Portugal
ficou jogando, não sei se por ele, pra ele, mas não jogou tudo que podia e cai logo nas oitavas diante do seu maior rival. Tudo bem, Caetano? Tudo bem, TLF? Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. O Cristiano, eu acho que o papel dele na seleção não precisa nem ser como titular, né? Muito dele ser titular é por não ter um grande centroavante, né? O Ramos não é um centroavante dos sonhos. O ataque de Portugal tem bons jogadores de lado de campo, mas também nenhum tão decisivo, tão impactante. Então, assim, o Cristiano ele acaba sendo titular. E na Euro passada ele não foi titular, né? Ele jogava alguns jogos, saía, mas pela escassez de centroavantes da seleção portuguesa ele acabou assumindo essa função. Mas é um cara que tinha que estar na Copa, Thiago, mesmo se não fosse titular, diferente do nosso problema aqui que a gente teve do Neymar. O Cristiano Ronaldo, ele se põe no nível para estar numa seleção, se não titular, pelo menos fazer parte do elenco. E marca uma geração. E, cara, eu confesso que eu fico assim, não triste, mas impactado, né? Você vê o Modric terminando a carreira, a gente pouco tempo atrás viu o Toni Kroos, o Messi, e são caras assim, cara, diferente de outros que a gente não viu, pelo menos da minha geração, tá? Não viu começar a carreira. Esses caras a gente viu, eu lembro da manchete, do anúncio do Manchester United quando o Cristiano Ronaldo foi pra lá com 17 anos, sabe? Do que ele poderia ser e da evolução da carreira dele, quando ele começa a carreira, o Correia que é jovenzinho, ele não vai lembrar, mas o Cristiano Ronaldo não era esse tipo de perfil de jogador. Ele era a ponta, jogava aberto pelos lados, já jogou muito pelo lado direito, mas jogou muito pelo lado esquerdo, como o cara do X1 mesmo, que ele era mais fininho, né, mais magrinho, e era o cara do duelo 1 contra 1, de belos dribles também. Tem uma jogada icônica da final da Champions, em cima dele do Belletti, ele pedala em cima do Belletti, sai do Belletti, e o Belletti vai até o final com ele, aí dá um carrinho, joga a bola pra escanteio e comemora, assim. Então ele era um outro perfil jogador, e a gente foi vendo a evolução dele, de quando ele sai da Inglaterra, ele vai pra Espanha, e aí na Espanha cada vez mais ele jogando mais próximo do gol, sendo um cara mais de finalização, né, e aí evolui na bola aérea. Também tinha uma jogada muito clássica do Real Madrid, que era o Marcelo indo para o linha de fundo, cruzando a bola lá no último andar mesmo, assim, e ele subindo, atacando a bola lá em cima. Então ele passou a ser um cara mais goleador. Aí sai do Real Madrid, se encerra o ciclo, vai para a Juventus, tenta levar a Juventus para uma Champions, não acontece. Então assim, a gente vê tudo passo a passo desses caras, né? E, então você fica, pô, cara, acabou. Sério mesmo que acabou? Não tem mais um golinho de Messi, não tem mais um golinho de Cristiano Ronaldo. Até porque, né, Thiago? Particularmente, eu não vou acompanhar a Liga Saudita. Eu não vou acompanhar o futebol, a MLS, porque é muitos jogos pra gente acompanhar. Então, até por conta do horário, não é pra acompanhar esses caras toda hora, né? Então, é impactante, assim. Você fica pensando, pô, acabou mesmo, né? Mas foi uma lenda do futebol, sem dúvida alguma. Muito bem. Tiago Correia, vamos lá. Claro, falar do jogo. O João Neves falhou no gol da Espanha, não bloqueou a cobrança de falta rápida e não acompanhou o Mikel Merino, na sua opinião, Tiago Correia? Olha, Tele, de fato tem alguma falha individual. Analisando o lance mais friamente, eu acho que a principal falha é do Neves, do João Neves, mas eu não digo nem por tentar bloquear a cobrança rápida, porque querendo ou não a bola ainda gira um pouco no lado esquerdo antes da jogada de fato parar no pé do Ferran Torres, que é quando acontece o passe decisivo. Eu acho que ele se distrai em acompanhar o Mikel Merino mesmo, ele faz uma cobrança meio despretensiosa, bola lateral, né? Dá o passe para o lado esquerdo e começa a trotar em direção à área, e dessa forma, com a bola do lado esquerdo, eu acho que o João Neves acaba se desligando. Quando essa bola entra no Ferran Torres entre as linhas, o João Neves está atrasado no lance, se vê obrigado a dar um bote atrasado, que ele não está cobrindo a linha de passe do Ferran Torres, e o Rubem Dias, ele se vê na obrigação de também dar o bote, senão ia ficar muito fácil, o Ferran Torres ia ter a opção do passe e do chute. Então o Rubem Dias tinha que tentar tirar alguma das opções dele,
e nisso ele abre o espaço para o passe, que é muito bem feito também. Se o passe não fosse bem feito, certamente o Rubem Dias teria bloqueado. O passe foi bem feito, o Mikel Merino acha o espaço, que a mexida do De La Fuente também vale a pena falar, que foi uma boa mexida, apesar de eu não estava gostando da Copa do Ferran Torres, estava achando muito abaixo, apesar de ser um jogador também não extra classe, eu acho um bom jogador, mas eu acho que estava jogando muito mal, perdendo muitas chances, e ele entrou como um falso ponta, né? O Caetano tinha até comentado sobre a questão dele não estar jogando tanto mais do lado esquerdo quanto havia jogado no início da carreira, e eu acho que ele estava caindo muito para o meio para fazer uma dupla de ataque com o Oyarzabal, e essa dupla de ataque meio que você puxa a atenção para entrada de um meia, para a entrada de um jogador como o Mikel Merino, que justamente já jogou de centroavante no Arsenal durante muito tempo, quando todos os centroavantes do Arsenal estavam machucados, o Mikel Merino foi esse cara, tem faro de gol, apesar de ser um meia, e, cara, foi uma bela finalização, batendo um Diogo Costa que estava fazendo uma partida muito boa, tá? Uma partida sensacional do goleiro português, mas enfim, ficou cara a cara, definiu muito bem. Eu acho que, no geral, arrematando a minha opinião, foi falha do João Neves. Rafael Cabral, gol do Mikel Merino, a falta que ele sofreu, e eu achei que o João Neves saiu muito rapidamente da frente da bola. Me parecia que estava todo mundo meio conformado com a prorrogação, menos o Merino, que foi mais esperto que todo mundo, meu caro Rafa. Exatamente, né? Ainda todo mundo conformado por conta da prorrogação que vinha, né? Mas por um detalhe que acabou acontecendo, né? O gol do Merino, que mudou completamente no finalzinho de jogo, que classificou a seleção espanhola. Sobre o caso do lado espanhol, né? Que tivemos aí não conseguindo ter um sucesso nesse jogo, o Yamal, o Olmo, que não conseguiu jogar bem no meio de campo, né? Que teve aí nesse jogo. O Yamal, o Olmo e Baena, do esquema de ofensivo para frente, né? O Pedri e Rodri tendo alguma dificuldade no meio de campo para rolar posse de bola, para trocar passes, né? Ainda na segunda etapa, principalmente do que a seleção portuguesa tendo uma marcação muito boa no segundo tempo. Isso dificultava mais ainda para a seleção espanhola no segundo tempo, principalmente. Então, nesse jogo aí, que não foi uma boa partida, né, em tese de Curitiba, mas um jogo que, por detalhes, acabou acontecendo esse gol do Merino, que mudou completamente a partida, que teve, tendo todo mundo conformado por conta da prorrogação, mas o Merino acabou tendo o gol aí da vitória diante da seleção portuguesa, TLF. Caetano, falha do João Neves, que não travou onde poderia travar, depois o Rubem Dias teve que sair para dar o combate, surgiu o espaço e o gol português. E o gol espanhol, desculpa. E num jogo tão tenso assim, com tanta relevância, né, tanta importância, o nível de concentração ele tem que ser até o final, a todo momento. Um vacilo, uma queda que você dá no nível de concentração, no que você está fazendo ali, é um segundo para um apagão geral e erros em cadeia, né? Falhas de cobertura, e aí a Espanha consegue costurar para chegar para o Miguel Merino fazer o gol. Então foi falha dele, sim. Mas aquele negócio, Chagão, alguém tem que errar para o outro ganhar, né? Quando ninguém erra, terminou 0-0. E aí a Espanha mantém o nível de concentração, até porque a Espanha vinha amassando Portugal cansado ali de correr atrás, tenta recuperar, e no jogo não encaixa. A Espanha se aproveitou muito bem. E eu citei os bancos, né? Falando que o banco português era melhor do ataque para frente, e a diferença poderia ser nas alterações no meio, que a Espanha tinha bons valores no meio de campo. E dois caras que entraram que manteve a Espanha muito viva, né? Muito intensa. Foi o Fabián Ruiz e o Merino, que teve uma estrela absurda para fazer o gol e dar a classificação para a seleção espanhola. Muito bem. Falando pelo lado português, Thiago Correia. Há uma vertente de Jorge Jesus e outra de Abel Ferreira. Não ouvimos outro nome. Ou há um terceiro nome, falando em breaking news, tá? O Vasco procura Vitor Pereira. Informação do Portal Central de Transferências.
O Vasco procura Vitor Pereira. Duvido muito que consiga trazer, viu? Muito mesmo. Vitor Pereira. Não, daqui a pouco o Vasco vai estar procurando o Thiago Correia, né? O Vitor. Se tiver multa para pagar, né? Porque o Vasco tentou o Fernando Seabra, mas o Seabra, né, quer um dinheirinho, a VP multa. é um técnico caro. Aí. VP é um técnico caro e tá com o mercado da Inglaterra, tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para pagar, gente. O Vasco não tem dinheiro para pagar as multas de treinador, gente. Aí fica complicado. O Thiago Correia, é JJ ou Abel? Não tem terceira via? Olha, TLF, acredito que até sempre tem um nome correndo por fora, né? Principalmente quando a gente fala em seleções, enfim, essa questão de treinador disponível ou não. Mas eu acho que os principais nomes ainda assim são Jorge Jesus e Vitor Pereira, e acredito que o principal nome seja Jorge Jesus. Mas... Vitor Pereira não, Abel Ferreira. Abel Ferreira, desculpa, vocês falaram Vitor Pereira, vocês acabaram me confundindo, estão mexendo com o meu coração, gente. Então, e aí meu nível de concentração também baixou agora, entendeu? Enfim, mas é isso. Jorge Jesus e Abel Ferreira, Vitor Pereira não, Vitor Pereira é outra coisa. Então, Jorge Jesus e Abel Ferreira, mas acredito que o favorito seja o Jorge Jesus, só que é isso, esses são os favoritos, sempre tem um nomezinho ou outro correndo por fora, nada muito definido, tirando, obviamente, esses dois para vaga de treinador da seleção portuguesa. Vamos ver, né? Porque essas eliminações deixam tudo à flor da pele. Então, obviamente, agora a torcida portuguesa, os gajos devem estar loucos pedindo a saída de Roberto Martínez. Enfim, é um trabalho, apesar de ter vencido a Nations, eu acho que poderia ter entregado um pouquinho mais nessa Copa do Mundo, enfim. E você tem técnicos portugueses que estão sendo ventilados já tem um tempo aí, e vem fazendo bons trabalhos em seus clubes, treinando inclusive um dos principais jogadores da seleção, né, com o Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus já fez esse trabalho com o Cristiano Ronaldo, então tem um lobby aí para a seleção portuguesa. Vamos ver como é que as coisas vão correr, mas esses são os nomes principais. O Thiago Caetano, o JJ aguarda o convite, né? Copa do Mundo em casa, para ele encerrar a carreira, né? Ele já tem uma certa idade, seria o seu último trabalho para fechar, entre aspas, com chave de ouro. Eu acho até pelo que Portugal tem de material, né? Bernardo Silva também provavelmente é a última Copa, né, Thiagão? Bernardo Silva eu também acredito que já não deve estar mais na próxima leva. O Bruno Fernandes, qual que é a idade dele? 29, né? Do Bruno Fernandes ou do Bernardo? Bruno Fernandes. O Bernardo Silva tem certeza que não vai estar no próximo ciclo. O Bruno Fernandes tem 31. Também. Vamos ver como que é a saúde desses caras, se eles vão estar na próxima geração. Mas 34 anos, sei lá. Cada vez o futebol mais físico, mais intenso. Não sei se eles vão querer estar nesse ciclo, né? Tem uma Euro, né? Muito importante. No meio do caminho a gente não pode descartar. Mas alguns jogadores que provavelmente não estarão. Mas pelo que tem a seleção de Portugal, de material humano, até de jogadores que não estão aí, que poderiam estar, eu acho que o Jorge Jesus cada mais do que o Abel. Muito bem. O Rafael Cabral, agora a Espanha aguarda Estados Unidos ou Bélgica. Curioso, né? Esse calendário. O jogo é sexta, cara. E enquanto Inglaterra e Noruega foi para sábado. Não deveria ser invertido, meu caro Rafael? A Real Federação Espanhola reclamou alguma coisa ou não teve nada nos bastidores? Ainda, do modo de entender, ainda não teve reclamação ainda, mas por enquanto no jogo que vai acontecer, no jogo Espanha contra Estados Unidos ou Bélgica no dia 10, e no sábado vai acontecer esse jogo Noruega e Inglaterra, né? Então, tendo esses bastidores, não obtendo essas informações inicialmente sobre as reclamações da Federação Espanhola por conta do calendário nas quartas de finais, o TLF. Muito bem. O Caetano, quem seria melhor, Bélgica ou Estados Unidos para a Espanha? Por bola hoje a Bélgica, mas também tem aquela questão da rivalidade europeia, né? E uma seleção mais acostumada a estar nessa situação. Mas por bola para a Espanha hoje seria a Bélgica, um jogo mais tranquilo do que a seleção americana, até porque o Estados Unidos joga em casa, né? E tem todo esse bastidores que a gente já citou durante o dia, né, Thiagão?
certeza. Vamos escolher o pior em campo de 0 Portugal, 1 para a Espanha. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Pior em campo de 0 para Portugal, 1 para a Espanha. Eu vou escolher Cristiano Ronaldo. Participou pouco do jogo, pouquíssimo. E eu não sei por que o Roberto Martínez dessa vez não mexeu. Não sei se a conversa que o Rubem Dias teve no cooling break com ele foi para não trocar ele pelo Gonçalo. Não gostei nada do Cristiano Ronaldo, uma despedida muito abaixo. Meu caro Thiago Correia, sua escolha. Olha, Tele, eu concordo com a sua opinião e meu segundo voto seria no Cristiano Ronaldo, mas eu tô com uma rusguinha desde o primeiro jogo da Copa do Mundo com o Bruno Fernandes. Para mim fez uma Copa muito abaixo, todos os jogos da Copa para mim Bruno Fernandes não foi bem, salvo o jogo do Uzbequistão, que foi o jogo ali da, entre aspas, salvação da seleção portuguesa, que foi o único jogo que, na minha opinião, sobrou na Copa do Mundo, mas de resto o Bruno Fernandes muito abaixo, um jogador de 20 assistências na Premier League, o líder isolado do campeonato, chegou com uma pompa muito grande para essa Copa do Mundo e para mim não fez nem um terço do que jogou na Premier League. Bruno Fernandes para mim o pior em campo. Rafael Cabral. Eu concordo plenamente com os colegas, né, que o principal que é o meio de campo da seleção portuguesa, né, que não foi bem, mas um jogador que, na minha opinião, que não jogou bem nessa Copa do Mundo foi o Vitinha, né, que foi um jogador que foi muito importante na equipe do PSG no campeonato da Champions League, na temporada passada com o João Neves, né, na volância, no meio de campo, no volante, né, como volante, e também no meio de campo, né, o Vitinho ajudando muito nos espaços portugueses para tentar fazer o gol, né, inclusive no PSG teve essa mesma situação, mas na Copa do Mundo ele não mostrou para que veio, né? Infelizmente o Vitinha que teve abaixo, né, do esperado, então meu voto para o Vitinha, camisa 23. Tudo empatado, Caetano. Você vai desempatar ou vai ficar tudo empatado? Você vai escolher uma quarta opção? Cara, eu acho que o Cristiano participou pouco, mas é esperado, né? O jogo dele. O Bruno Fernandes também foi bem abaixo, né? Não entregou o que se esperava. O Vitinha, João Neto, sim, Portugal não fez um grande jogo. Mas, além de não ter contribuído, principalmente com chegada, como tem a chegada no PSG, ele é protagonista do lance que decidiu o jogo. Então eu vou ficar com o João Neves. Tem 4 portugueses diferentes, os 4 piores em campo, agora o melhor. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu não voto em jogador que atua há pouco tempo, mas o pouco tempo que ele atuou foi decisivo. Expertise na cobrança rápida de falta e apareceu para dar opção para fazer o gol. Miquel Merino, do banco para a glória, levando a Espanha às quartas de final. Rafael Cabral. Exatamente, o Merino que teve aí a chance de gol, né, e também, né, no ataque, né, como faz lá no Arsenal, ele tem essa característica, né? E o Torres também com a participação dele, que os dois acabaram entrando no jogo, né? O Cucurella, que fez uma boa participação do jogo na lateral esquerda, fez uma boa partida pela ala esquerda, né? Na lateral esquerda, mas o meu voto é para aquele que se consagrou, né? Merino, número meia dúzia, classificando a seleção espanhola, melhor dizendo, para a fase quartas de finais, o TLF. Entre os piores, é porque a Espanha passou. Se não tivesse passado, a gente ia falar do Yamal. Não jogou nada, hein? Não está bem o Yamal. Talvez por conta da lesão que sofreu. Thiago Correia, o melhor em campo. Olha, apesar de ter perdido a partida, para mim o melhor em campo foi o Diogo Costa, goleiro português. Acho que fez uma partidaça. Acho que o resultado poderia ter azedado mais cedo para a seleção portuguesa se não fossem as grandes defesas
do goleiro português, que já havia feito um grande 16 avos de final contra a Croácia. Na ocasião venceu o jogo, né? Foi essencial para a vitória. Dessa vez não conseguiu, mas ainda assim para mim fez uma grande partida. Para mim, Diogo Costa o melhor em campo. Caetano. Acho que não teve um grande destaque assim no jogo, né? Individualmente. Mas eu vou ficar com o autor do gol. Como o João Neves foi protagonista negativo, ele entrou focado, concentrado, querendo. E aí, se não fosse a entrada dele, o jogo provavelmente teria ido para a prorrogação. Então eu vou ficar com o Miguelzinho da Massa. Rafa, arbitragem impecável do Anthony Taylor, hein? Deu um show. Ou você discorda? Não, o Anthony Taylor que não teve assim de atrapalhar o jogo. Foi um jogo movimentado e que teve no acúmulo de cartões aí, foram 3, 2 pelo lado da seleção portuguesa e 1 para a Espanha. Então tendo a marcação de faltas e foi uma boa arbitragem do senhor Anthony Taylor da Inglaterra, meu caro TLF. Tiago Correia, algo a ponderar sobre o Taylor? Não, nada a ponderar. Para mim foi uma arbitragem correta, justa. Segue o baile, os amarelos foram corretos, as marcações sem dar espaço para reclamações, para o jogador tentar botar uma pressão. Gostei bastante da arbitragem do Taylor. Ô Caetano, se a Inglaterra não for a final, o Anthony Taylor é o grande nome para a grande decisão? É um dos candidatos, né? E seria uma honra, uma coração ao trabalho dele como grande treinador que ele é, né, Telef? Tudo bem que ele gosta de dar uma preocupada. Árbitro. Ele gosta de dar uma cornetada no Liverpool, né? Mas ele é bom também. Bom árbitro, que treinador. Árbitro. É que quando ele fala do Taylor, eu lembro dele apitando no jogo do Liverpool, me incomoda um pouco. Rafa, destaque final da Espanha. Exatamente, a Espanha, né, que tem aí a sua classificação e agora vai esperar o seu adversário do jogo que vai acontecer daqui a pouquinho entre Estados Unidos contra a Bélgica. Estados Unidos tendo um bom futebol contra a Bélgica, que vem passando de fase aos trancos e barrancos do técnico Rudi Garcia, que está tendo, como diz aí, fazendo as tripas coração para tentar conseguir mudar essa equipe e classificando a equipe para essa fase, oitavas de final, encarando contra os Estados Unidos, que está aí fazendo um bom campeonato, uma boa Copa do Mundo, comandado pelo Maurício Pochettino, meu caro TLF. Abraço, Rafa, até a próxima. Valeu, um abraço para você e a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, também ao Thiago Correia e também ao Thiago Caetano, e também aos nossos parceiros que retransmitiram o jogo de hoje. E não esquecendo que teremos aí sábado Noruega e Inglaterra, grande jogo às 6 da tarde na Copa 2026, aqui na Rádio Futebol na Canela. Esperamos por vocês. Aquele abraço e até lá. Correia, destaque de Portugal, destaque final. Bom, o destaque final vai para agora esse fim de ciclo da seleção portuguesa, provavelmente última partida de Cristiano Ronaldo por Copas do Mundo, enfim, a seleção portuguesa vai recalcular a rota, de repente contratar um novo treinador, como a gente falou aqui do Jorge Jesus. E só para finalizar essa era Cristiano Ronaldo aqui, uma estatística interessante que eu acabei de ver aqui com o pessoal do GE. Cristiano Ronaldo se junta aos jogadores de Copa do Mundo com mais derrotas na história da competição, igualando ali Antônio Carvajal do México e Hong Moin-bo da Coreia do Sul. São os 3 jogadores com mais derrotas em Copas do Mundo, com 8 derrotas no total. Então sai com uma estatística negativa no final, Cristiano Ronaldo, mas não apaga nada da sua bela história pela seleção portuguesa e por clubes também. Enfim, terminou aqui a trajetória de Portugal. E é isso. Destacar também que daqui a pouco teremos a definição de quem enfrentará a Espanha com os Estados Unidos e Bélgica. Valeu, Tiago Correia. Grande abraço. Um abraço, TLF. Até a próxima. Tiago Caetano, foi um prazer. Primeira jornada com o Tiago Correia. Tiago Correia está chegando para nos ajudar nos comentários. Hoje ele foi de repórter. Você que não abre o olho não, viu, seu Tiago Caetano? O guri sabe muito. Abraço. Tem Pois não.
Tem que ficar esperto, né? A molecada tá vindo, vem voando, né? Um pouco Nutella, um linguajar um pouco... Ele precisa entrar na linha da rádio, né? Esse linguajar não orna com a rádio, né, Caetano? A rádio do Mato Grosso do Sul, do lado do Pantanal, rapaz. O Telep é acostumado a brigar e dormir com cobra. Oti. Mas é um prazer. Oti. Opa! Mas é um prazer ver o Correia tá ao seu lado, o Rafael aí também que vem saindo da posição de repórter para narrador. Aqui o Telef ele gosta de uma equipe como o Abel Ferreira, que faz várias funções, né? Mas é um prazer aí ver essa molecada começando e tá assumir esse posto, porque nós já tá ficando cansado, né, Telef? Com certeza. Valeu, meu irmão. Um abraço, até a próxima. Abraço, volto na quarta-feira no Planeta Bola para falar muito bem de você e os coleguinhas. Isso foi o Thiago Caetano, Thiago Corrêa e Rafael Cabral. Eu sou o TLF. Agradeço a sua audiência, muito bacana a audiência hoje. Todos os aplicativos de áudio. Fique ligado, você da Rádio Futebol na Canela, você vai ficar com a Série B do Brasileiro Vila Nova e São Bernardo. Da Rádio Futebol na Canela 2, você já vai ficar com o pontapé inicial para Estados Unidos e Bélgica. Eu volto amanhã, 10 da manhã, horário de Brasília, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do Planeta Bola na Copa. Aqui deu Espanha, Portugal 0, Espanha 1. Canais da Rádio Futebol na Canela, o caminho para Nova York passa por aqui. FNC 2.